Boa noite, vamos aqui iniciar mais uma videoaula, dessa vez sobre vetores no plano cartesiano, certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre vetores no plano. E aí, pessoal, na nossa ementa, vocês devem ter visto lá, que vamos trabalhar com vetores no plano cartesiano e vetores no espaço, no R3, no R2 e no R3. Eu achei interessante dividir e trabalhar com vetores no R2, depois vetores no R3. Então hoje vou falar um pouquinho sobre vetores no R2, trabalhar um pouco no R2, que é o que vocês também vão trabalhar com os alunos de vocês, quando forem professores do ensino médio. E no R3 é importante conhecer para entender outras matérias lá na frente, como, por exemplo, cálculo com duas variáveis, tá certo? E álgebra linear 1. Isso aqui vai ajudar muito vocês a entenderem isso aí. Então, essa base aqui de vetores, ela é muito importante para vocês. E eu vou aqui bem do iniciozinho. Para lembrar, vetor é interessante entender que vetor tem uma diferençazinha. A gente trabalha com duas unidades, com duas grandezas, vamos chamar assim. Uma é vetores e a outra é escalares. Quando eu digo que um objeto ele pesa 4 quilogramas, eu não preciso dizer mais nada. Tá certo? Por quê? Porque aqui já tem toda a informação. Quando isso aqui eu não preciso dizer mais nada, isso é com quilograma, com metro, distância, isso aqui é uma grandeza que eu chamo de escalar. Grandeza escalar. Quando eu tenho uma grandeza que eu preciso de mais informação, por exemplo, direção, sentido e o tamanho, isso aí eu chamo de vetor. Por exemplo, isso aqui, ó, com uma setinha, é a representação de um vetor. Ô, seta feia. Vou melhorar. Pronto. Certo? Pronto. Isso aqui é o que eu chamo de vetor. Por quê? Porque para me dizer, por exemplo, foi aplicada uma força, já vou adiantar um pouquinho aqui o que vocês ainda vão ver lá em física, mas se eu digo, foi aplicada uma força de 4 newtons em um objeto qualquer, digamos aqui, uma caixa, pronto, nessa caixa aqui. Se eu digo que apliquei uma força de 4 newtons nessa caixa, ainda falta eu passar alguma informação. Essa força ela foi nesse sentido ou nesse sentido, de cima para baixo, de baixo para cima, com que intensidade, para a direita ou para a esquerda, com que angulação. Ou seja, eu preciso de mais informação. Quando isso aqui acontece, quer dizer que estamos diante de um vetor. É quando eu preciso de mais informação. Vamos aqui, ó. Então, definir. A definição de vetores, não é isso? Nossa aula aqui, o objetivo é fazer isso aqui, ó. Nosso objetivo nesta aula são essas três coisinhas aqui. Tá certo? Primeiro, o que é que vem a ser um vetor? Como eu já comentei anteriormente, é algo que vai ter que ter direção, sentido e módulo. Quando eu falo em direção, pessoal, eu costumo, para entender melhor, e isso sempre me ajudou quando eu quero trabalhar com vetores, eu uso essa informaçãozinha aqui. Direção quer dizer o quê? Vertical ou horizontal. Lembrando que vertical vai ser em pé
E horizontal vai ser deitado. Tá certo? Só é lembrar aí de geladeira. Geladeira é freezer vertical e freezer horizontal. Ou ficar olhando para o horizonte do mar. Pronto. Eu acho que isso aí ajuda a entender. Então a direção é isso: vertical ou horizontal. Ou melhor, quando tem alguma angulação. E o sentido é quando eu estou aplicando essa força para a direita ou para a esquerda. Que no meu caso aqui, ó, seria aqui, ó, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Às vezes eu confundia, né, direção com sentido. Mas aí eu faço essa analogia: direção pode ser vertical ou horizontal, sentido direita ou esquerda, tá certo? Para cima ou para baixo. Aí eu estou dando o quê? Um sentido ao meu vetor. E o módulo é o número que representa essa grandeza. É um número que representa como também uma grandeza escalar. É um número. Um vetor de 4, de 7, ou de 8. É o mesmo número que representa um escalar. 4 quilos, 8 metros, 4 segundos e assim por diante. Espero que tenha ficado claro aí essa noção básica do que vem a ser vetor e o que vem a ser escalar. Bom, vamos avançar aqui para esse vídeo não ficar tão longo. Sempre que eu tenho um vetor, quer dizer o quê? Que é um vetor que vai ter o quê? Início e fim. Vai ter um começo e um fim. Dois segmentos orientados são considerados equipolentes quando têm a mesma direção, sentido e módulo. Ou seja, quando tem a mesma distância, quando tem o mesmo sentido, direção e o mesmo tamanho. Então, olha só aqui, ó. E um vetor eu posso considerar ele como sendo um segmento, só que um segmento orientado. Então, se eu tenho um segmento que começa no ponto A e termina no ponto B, ele vai ser equipolente. Equipolente é uma palavra bonita, certo? Poderia ser equivalente. Equivalente ao C, que começa em C e termina em D, se acontecer o quê? Se eles tiverem a mesma direção, sentido e módulo. Vamos aqui, ó, nesse exemplo. Eu tenho um exemplo aqui, olha só. Eu quero saber... Aqui já vai estar dando a resposta. Olha só, um vetor que começa no ponto A e termina no ponto B, tá certo? Determine o ponto PX, tá o quê? OP, ele é equipolente ou equivalente ao segmento ou ao vetor que começa em A e termina em B. Bom, como é que eu vou fazer isso? Pessoal, eu não tenho aqui o ponto O. Quando eu falo de ponto O, quer dizer o quê? A origem. Então, na verdade, eu quero isso aqui, ó. Eu quero saber quais são as coordenadas deste ponto aqui, ó, que eu vou chamar x do ponto P menos 0. A outra coordenada vai ser y de P menos 0. Isso aqui vão me dar as coordenadas de um vetor. No ponto B, eu vou ter isso aqui, ó, de A até B. Eu faço aqui, ó, x de B menos x do ponto A. E o outro vai ser y do ponto B menos y do ponto A. Porque é o seguinte, ó, antes de resolver isso aí, vamos abrir aqui o GeoGebra, só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra para mostrar aqui uma coisinha aqui a vocês. Olha só, eu tenho aqui um vetor, deixa eu ver se eu consigo fazer ele direto. Um vetor que começa aqui neste ponto e termina neste ponto aqui, no ponto B. Imagine aí, toda a vida que eu vou falar de vetor, eu dizer, olha, é um vetor que começa no ponto 1, 3 e acaba no ponto 4, 5. Então, ele faz o quê?
automaticamente, a gente não trabalha com esse vetor. Quando eu quero trabalhar com esse vetor U, eu vou achar o vetor equivalente a ele, mas que começa na origem. Por quê? Porque aí eu só vou precisar trabalhar com dois números. Vai ser esse número aqui, ó, o 3, 2. Quer ver aqui? Olha só. Vou fazer um vetor equivalente a ele, que começa na origem. Só que antes eu preciso colocar um ponto aqui na origem. Bom, eu quero um vetor equivalente a ele, mas que inicia aqui na origem. Pronto. Esse vetor aqui, ó, é o vetor que começa em 0 e vai até o 3, 2. Percebam que esse vetor V, ele é exatamente igual ao vetor U. Tá certo? Ó, o vetor U quem é? É o 3, 2. Vetor V quem é? É a distância da origem até o ponto 3, 2. Tá certo? Então, sempre é feito isso. Então, quando eu quero, vou lá, trabalhar com esse vetor aqui. De cara, vocês já vão achar um vetor equivalente a ele que começa na origem. Para trabalhar o quê? Só com duas coordenadas. Então, em vez de colocar o vetor V, eu vou colocar isso aqui, ó. O vetor U, começando em A e terminando em B, eu faço isso aqui, ó. Deixa eu voltar para lá agora, para nossa aula. Eu faço o quê? Apenas o vetor V, tá certo? Com as seguintes coordenadas. Acho que lá era 3, 2, né? Ai, que raiva. Esse negócio de ficar velho, não esquecer das coisas. 3, 2, isso mesmo. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, eu vou usar só isso aqui, ó. Para aquele vetor, vou colocar o vetor V, que começa em 3 e termina... começa no 0 e termina no ponto 3, 2. Então, quando eu me referir a um vetor 3, 2, quer dizer o quê? Que é um vetor, pode ser um vetor que começa na origem e acaba no ponto 3, 2, ou qualquer outro vetor equivalente a ele. Bom, mas vamos avançar aqui na nossa aula. No caso aqui, eu preciso achar o ponto Px de tal forma que esse Px seja justamente o ponto lá equivalente ao vetor AB, que começa no ponto 1, 0 e acaba no menos 1, 1. Como é que eu faço isso? Olha só. Eu já informei, né, que aqui vai ser xp menos 0, que é o OP, vai ser congruente ou equivalente a esse vetor aqui. E aí, vamos lá. XP menos 0, XP. YP menos 0, YP. Ele vai ser equivalente, eu vou usar esse linguajar, que ele é bonitinho, certo? E aqui, ó, XB menos XA, menos 1, que vai ser igual a menos 2. O outro vai ser YB menos YA, que é 1 menos 0. Isso vai ser igual a 1. Pessoal, quando a gente tem dois pares ordenados iguais, acabou-se. O que acontece? Essa primeira ordenada aqui, a abscissa, é igual a abscissa, ou seja, XP vai ser igual a menos 2 e o YP vai ser igual a 1. Então, eu já tenho aqui, ó, que o XP vai ser igual a menos 2 e o YP vai ser igual a 1. Isso quer dizer que eu tenho as coordenadas do ponto P, que vão ser iguais a menos 2, 1. Acabou-se. Isso aqui, pessoal, vai ser algo corriqueiro. Quando a questão se referir vetor que começa no ponto A, dado esse aqui, e termina no ponto B, que vetor é esse? Você vai fazer esse menos esse menos esse. Vai ser um vetor V, um vetor U, vetor A, tá certo? Vai ser um vetor V com coordenadas menos 2, 1. É com isso aqui que eu vou trabalhar. Por quê, professor, que eu não trabalho com os pontos normais? Daria mais trabalho. Só com dois números é bem mais simples trabalhar. Ok? Bom, vamos avançar aqui. Definição de coordenadas de um vetor. Pronto, é basicamente o que eu já disse a vocês. Tá certo? Eu só estou aqui, agora vamos reforçar um pouquinho. Seja os pontos A e B
Pontos do plano. O vetor A vai ser um vetor que começa em A e termina em B. Vai ser um segmento orientado que começa em A e termina em B. Dizemos que esse vetor A vai ser B1 menos A1, B2 menos A2. Isso aí vão ser as coordenadas do vetor A. E é escrito dessa forma aqui. O que eu acabei de dizer a vocês. Então vamos lá, para a prática. Eu tenho aqui, eu quero saber quais são as coordenadas. Olha só. Aqui eu tenho um ponto A. Aqui eu tenho o ponto B. E aqui eu tenho o ponto C. Determine as coordenadas do vetor V. Quem é o vetor V? Vetor V é um vetor que começa em A e termina em B. É esse aqui. É um vetor que começa em A e termina em B. O que é que isso aí significa? Significa que a primeira coordenada vai ser x de B menos x de A. Qual vai ser a segunda coordenada? Y de B menos y de A. E aí eu vou ter as coordenadas do vetor. E aí isso vai ser o quê? Olha só, acompanha comigo. Quer dizer que o vetor V vai ser 3 menos 1, que é igual a 2. Se quiser ir devagarzinho aqui, vamos fazer 3 menos 1. E o outro vai ser 1 menos 2. Então, quer dizer que o meu vetor, as coordenadas do meu vetor vai ser o quê? Vão ser essas aqui, 2 menos 1. Professor, mas não é o mesmo vetor, não. É um vetor equipolente. Equipolente, olha só, um vetor que começa no ponto A e acaba no ponto B, ele é um vetor equipolente a um vetor que começa na origem e acaba no ponto 2 menos 1. Tá ok? Bom, só que aí ele quer saber agora as coordenadas do ponto D. Mas quem é o D? O D, ele está dizendo que é um vetor que começa no C e termina no ponto D. Só que ele é exatamente igual ao vetor V. Então vamos lá, olha só. Agora eu tenho um vetor V, que é exatamente o quê? Um vetor que começa no ponto C e acaba no ponto D. E aí isso vai ser o que aqui? Olha só. O vetor V eu já sei quem é. É o 2 menos 1. 2 na abscissa menos 1 na ordenada. CD, eu não sei quem é o ponto D. Então aqui vai ser o seguinte, vai ser igual a x D menos x C. E o outro vai ser YD, que eu não sei quem é, menos YC. E agora vou fazer o quê? Eu vou apenas substituir aqui. Vou ter lá o vetor, que é o 2 menos 1. E ele vai ser exatamente igual a isso aqui. XD menos XC. Mas quem é o XC? 4. Foi dado na questão. E aqui, é YD, que eu não sei quem é, menos o YC, que é o 0. Tá ok até aí? Bom, pessoal, às vezes eu uso ponto e vírgula aqui para separar, só para destacar mesmo que aqui é a abscissa e aqui é a ordenada. E não é um número só, por exemplo, 2,1, certo? Para não confundirem. Bom, vamos lá. Então, já vimos agora há pouco, na questão anterior, que quando eu tenho pares ordenados iguais ou vetores iguais, a abscissa de um é igual à abscissa do outro. Então, eu tenho aqui o seguinte, primeira informação. XD menos 4 é exatamente igual a 2. Isso quer dizer que o XD é igual a 6. Bom, o outro aqui eu tenho, que YD menos 0 é o YD. YD é exatamente igual a
menos 1. E aí eu tenho o ponto D. Quem é o ponto D? O ponto D é esse aqui, ó. O ponto D vai ser o ponto XD, que é 6, e menos 1. Está resolvida a minha questão. Achei aqui o ponto D e achei o vetor V, que é o 2 menos 1. Espero que esteja claro, porque isso aí vai ser bem corriqueiro, a gente vai usar muito, certo? Nessa parte de vetores. Vamos avançar aqui um pouquinho. Bom, adição de vetores e multiplicação por escalar. Quando eu quero somar dois vetores, pessoal, não tem mistério. É só somar a abscissa com a abscissa, ordenada com a ordenada. Quando eu quero multiplicar, é só multiplicar a escalar, que é um valor qualquer, pela abscissa e pela ordenada. Basicamente isso. Vamos ver aqui, pessoal, no GeoGebra, o que é que isso aí significa? O que é que significa, na prática, uma adição de vetores? Olha só, eu já tenho aqui o vetor que começa em A e termina em B. Esse aí é o vetor U. Eu vou excluir esse daqui, de baixo, tá certo? Eu quero agora um vetor que começa, cadê aqui? Que começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse. Vetor V. Olha só, o meu vetor V, ele é um vetor equipolente, o GeoGebra já faz isso, ó, que massa. É um vetor equipolente ao vetor que começa no 0 e acaba no ponto 3 menos 3. Esse aí é o vetor. Só que agora eu quero somar os dois. Quem é que vai ser a soma do vetor U? Vetor U mais o vetor V. É esse vetor W aqui, ó. Tá certo? E aí, pessoal, olha só. Olha que interessante. Como é que seria isso aqui? Deixa eu explicar aqui a vocês. A soma de vetores. O final de um vetor, se eu vou somar, é só pegar esse vetor aqui, ó, arrastar ele e encaixar aqui, ó. Pronto. Quando eu faço isso, quem é que vai ser a soma de U mais V? A soma vai ser um vetor que começa em A e termina em E. Tá certo? Que eu sei que é um vetor 6 menos 1. Vamos ver se é verdade? Olha só. Vou fazer aqui um vetor que começa em A e termina aqui no E. É um vetor A, 6 menos 1. Exatamente igual ao vetor W que eu já tinha feito anteriormente. Também existe uma outra possibilidade, que é fazer o quê? Que é a ideia de paralelogramo. É eu fazer o quê? Um vetor paralelo a esse, passando por aqui. Como é que eu faço isso? Deixa eu lembrar como é que eu faço isso no GeoGebra. Só um pouquinho. Eu venho para cá, vou fazer aqui diferente. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Que é a regra do paralelogramo. Faço um outro que começa aqui e vou fazer um outro aqui no U, para fechar o meu paralelogramo. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Apareceu aqui outro vetor e aí eu faço aqui o meu paralelogramo. Quem é que vai ser o meu vetor resultante? Quem é que vai ser a soma dos vetores? Vai ser um vetor que vai ser a diagonal do paralelogramo. Um vetor que começa aqui e termina aqui. Que também é um vetor 6 menos 1. Então, a ideia geral da soma de vetores é só isso. Tá certo? Se eu quero somar dois vetores e eu estou falando geometricamente, é só eu fazer o quê? Onde acaba um, inicia o outro. Acabou-se. Professor, estão separados. Bom, mas sempre vai existir, ele pode estar onde for, sempre vai existir um vetor equivalente a ele que vai começar onde o outro terminou. Esse aqui, esse vetor, é bem diferente. Mas ele é equivalente a esse aqui, ó. E eu posso usar o equivalente, tá certo? Então, a soma de vetores é essa. Eu posso usar a regra do paralelogramo ou simplesmente fazer aí esse encaixe, tá certo? Bom,
E no exercício, professor, como é que a gente faz? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma questãozinha. Sejam o vetor, os pontos -1, 0, B, 2, -1, C, 1, 2. Determinemos a soma dos vetores de A até B mais o vetor de A até C. Tá certo? Então, se A é A1, A2, e... Caramba, esqueci dessa letra grega. Delta. Delta não. Bom, essa letra grega que pertence aos reais, eu vou lembrar dela daqui a pouco, tá? Na ponta da língua, mas não sai. É um escalar não nulo. Então, quem é que vai ser esse vetor aqui? Esse escalar multiplicado por esse vetor A. Vamos lá, olha como é simples. Primeiro eu vou achar aqui os vetores AB e AC. Vou chamar o vetor AB de vetor A. O vetor BC vai ser o vetor B. Tá certo? Quem é que vai ser o vetor A? Olha só aqui, ó. Vamos lá. O vetor A é esse aqui, ó. É um vetor que começa em A e termina em B. Eu já vou fazer aqui um pouquinho direto. Vou fazer esse valor menos esse. Cuidado com o sinal. É 2 menos menos 1. Ou seja, 2 mais 1, que é 3. E a outra vai ser o quê? Vai ser menos 1 menos 0. Ou seja, menos 1. Esse aqui é o vetor A. Quem é que vai ser o vetor B? Vetor B vai ser um vetor que começa em A e termina em C. Vou fazendo aqui direto, igual ao primeiro. Vai ser 1 menos menos 1, ou seja, 1 mais 1, que é 2. E o outro vai ser o quê? 2 menos 0, que é igual a 2. E aí eu quero saber quem é que vai ser a soma dos vetores A, B. Eu vou chamar de V. Um vetor V, ele é exatamente igual à soma do vetor A mais o vetor B. Para fazer essa soma, é só somar as suas ordenadas. 3 mais 2 é igual a quanto? É igual a 5. Menos 1 mais 2 vai ser igual a quanto? Exatamente igual a 1. Então, o vetor V ele é exatamente igual ao vetor equipolente 5, 1. O que é que isso quer dizer? É um vetor que começa na origem e acaba no ponto 5, 1. Tá ok? Então, a soma é isso aí. Bom, aqui não tem questão para resolver sobre multiplicação por escalar. Deixa eu ver se tem aqui embaixo algum exemplo sobre isso. Deixa eu ver. Tem aqui. Então faço já. Se fosse para multiplicar por um escalar, é só multiplicar por 5 e por 1. Bom, pessoal, aqui eu coloquei aquela representação geométrica, tá certo? Olha só. Determine, sejam A, 0, 1, B, 1, 0, determine CD e CD'. E CD, duas linhas. Dos vetores AB, menos 2AB e 2AB, com a origem no ponto 1, 1. Então, eu quero saber quais são os vetores CD. Por exemplo, CD, ele é equivalente... Cadê aqui? Eu quero saber quais são as coordenadas CD, sabendo que ele é equivalente ao vetor AB. Então, aqui, ó, tem o vetor AB. Essa questão está resolvida na lista. Eu coloquei aqui mais para a gente poder analisar ela, tá certo? Olha só, mas a gente já fez uma bem parecida. Agora há pouco. Eu tenho o vetor AB. Quem é o vetor AB? Já expliquei, né? Só é subtrair. É esse aqui, 1 menos 1. Quem é que vai ser o vetor menos 2AB?
Então, só é fazer menos 2 multiplicado por 1, menos 2 multiplicado por menos 1. É esse vetor aqui, ó. E quem é que vai ser o vetor 2AB? É só multiplicar isso aqui por 2. E aí eu vou ter isso aqui, ó. 2AB vai ser o vetor 2 menos 1. E o ponto C é o ponto 1, 1. Eu quero saber quem é que vai ser o D, né? Veja que eu não sei quem é D, nem D', nem D duas linhas. Vamos analisar só um aqui, o restante vocês vão deduzindo, tá certo? Bom, eu quero saber quem é que vai ser o ponto D. Só o ponto D. Tá certo? Vamos analisar aqui passo a passo para achar só o D. Eu sei que CD, ó, CD é exatamente igual ao vetor AB. São correspondentes, viu? Esse aqui é esse terceiro é esse aqui. Bom, vamos lá. CD é exatamente igual a AB. Quem é o CD? CD eu não sei quem é D. Vai ser D menos 1 e D2 menos 1. Por quê? Porque o C não é 1. Então vai ser D1 menos 2, D2 menos 1. Tá certo? Quem é que vai ser o AB? O AB eu já tenho, ó. O AB está aqui, ó. Cadê ele? 1 menos 1. Então, D1 menos 1 vai ser 1. D2 menos 1 vai ser menos 1. Aqui só é fazer as continhas agora. Olha só, quem é o D1? D1 vai ser igual a 1 mais 1, que é 2. Quem é que vai ser o D2? O D2 vai ser menos 1 mais 1, que é 0. Então, vai ser o quê? O ponto D vai ser o ponto 2, 0. É esse ponto aqui, ó, que está ilustrado. Tá ok? Bom, ele só usou aqui, pessoal, um procedimento diferente, mas é exatamente o que eu expliquei a vocês. Tá certo? Ele usou só um caminho aqui um pouquinho diferente. Então, D é o 2, 0. E aí, eu dever de casa. Analisem quem é que vai ser o D' e analisem o D duas linhas, fazendo essa mesma comparaçãozinha aí, tá certo? Vou deixar com vocês. E aqui, para encerrar, uma questão que envolve aí direto soma de vetores e produto de escalar por vetores. Então vamos lá, olha só. Dados os vetores, eu tenho o vetor U e o vetor V. Nesse caso aqui não foi dado um segmento orientado, onde começa e onde termina. Foi dado o vetor V, U e vetor V. E aí eu quero saber quem é que vai ser o vetor A. Quem é o vetor A? É duas vezes o vetor U mais o vetor V. Tá certo? Como é que eu vou achar duas vezes o vetor U? Ó, duas vezes o vetor U. Desculpa. Duas vezes o vetor U vai ser igual a duas vezes isso aqui, ó. 1 e menos 1. Vai ser igual a 2 menos 2. Como está aqui, ó. Quem é o vetor V? 3, 1, como está aqui, ó. E aí, como é que eu faço? Somo 2 mais 3, que é 5, menos 2 mais 1, que é menos 1. E aí, um exemplo de soma e multiplicação por escalar. Pessoal, dever de casa, façam aí, achem o vetor B e achem o vetor C. Vou encerrar por aqui, o vídeo já está ficando longo, tá certo? Mais de meia hora. E eu quero que vocês vejam até o fim, não se cansem tanto. Um abraço e até a próxima aula.